Olá! Nós vamos agora iniciar o nosso trabalho de celebração à Páscoa. Crianças, é um prazer estar com vocês. Mesmo nesse período de isolamento social, nós não podemos deixar de celebrar a Páscoa de Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro Pascal que foi morto por nós, que foi morto para pagar pelos nossos pecados. O seu sangue, a Bíblia diz que o sangue do Filho de Deus nos purifica de todo pecado. E Jesus precisou morrer para vencer a morte e nos dar a vida eterna. Vamos orar com o Juquinha? Vamos fechar os nossos olhos? Querido Deus, querido Pai, nós te agradecemos por esta hora e queremos a bênção do Senhor para tudo que vamos fazer. Que o Senhor seja honrado e glorificado. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos agora começar com um cântico. Ele venceu a morte, ele venceu a cruz. Em meu lugar, em seu lugar. Vamos lá, tio Davi? A vitória para mim. A vitória para mim. A vitória para mim. Pelo sangue do Cordeiro. A vitória para mim. Vencer, 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 vencer. Pelo sangue do Cordeiro eu irei vencer. A vitória para mim. A vitória para mim. Pelo sangue do Cordeiro. A vitória para mim. Vencer, 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 vencer. Pelo sangue do Cordeiro eu irei vencer. Pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro é Jesus, o Filho perfeito de Deus, que veio ao mundo pagar pelo meu pecado, pagar pelo seu pecado. Jesus lá na cruz derramou todo o seu sangue para cobrir os meus pecados e os seus pecados. Essa foi a grande forma de amor que Deus Pai deu a mim e a você, dando o seu Filho por nós, mesmo nós sendo pecadores. E esse amor é grande, é muito grande, o amor de Jesus. Grande, largo, o amor de Jesus é grande, largo. Grande, largo, o amor de Jesus é grande, largo. Grande, largo, o amor de Jesus é grande, largo. Grande, largo, o amor de Jesus é grande, largo. Esse amor é grande, não há igual a ele. Por isso que nós cantamos e celebramos o amor de Jesus, a Páscoa de Jesus. Vamos cantar? Cantos pra viver, forças pra cantar, restaurar sementes sobre o nosso chão, amparar a dor, não cortar a flor, ver que a primavera sempre voltará. Verá Jesus que sofreu por nós, que fez da morte ressurreição. Renascemos da esperança, renascemos pra viver. Renascemos da esperança, renascemos pra viver. Verá Jesus que sofreu por nós, que fez da morte ressurreição. Renascemos da esperança.
Bíblia diz que Jesus é a nossa viva esperança. E é nele que esperamos, desses tempos difíceis, onde nós não sabemos o que vai ocorrer semana que vem, na outra semana, se vamos continuar nesse isolamento social ou não. Ele sabe, porque nada foge do seu controle. Ele está sabendo tudo. E nessa Páscoa é para nós nos apegarmos mais ainda na viva esperança que é Jesus. A nossa casa está edificada sobre a rocha que é Jesus. Então nele nós temos que ter esperança. Nele nós temos que esperar que isso tudo vai passar. E nós vamos estar logo juntos. Amém. A Igreja Presbiteriana de Paranaguá, ela não é aquele templo, mas ela é todos os irmãos. São todos os irmãos que a compõem. E hoje as crianças aqui estão celebrando junto conosco essa viva esperança que é Jesus. A Bíblia diz, lá no Salmo 119, diz assim, eu não sei se vai dar para vocês olharem, mas depois eu vou pedir para o tio Davi mostrar o visual. Mas o Salmo 119, no verso de número 30, diz assim, escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos, pelas tuas ordenanças. Então, nós decidimos escolher por Jesus, porque um dia Deus provou esse grande amor para comigo e para com você, em nos dar o seu único e perfeito Filho para vir ao mundo, pagar pelos meus pecados e pelos seus pecados. Tudo que a gente faz, pensa, ouve ou diz que desagrada a Deus, nós chamamos de pecado. E há uma justiça para esse pecado. Nós temos que pagar por esses pecados. E eu e você não somos capazes, sozinhos, de vencer este pecado. Foi preciso que o Filho de Deus viesse ao mundo, pagar pelo meu pecado e pelo seu pecado lá naquela cruz. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então nós teríamos que pagar por nossos pecados com a nossa morte espiritual e física. Mas Jesus, o perfeito Filho de Deus, ele veio ao mundo, ele foi colocado lá no monte, lá naquela cruz. Ali ele ficou desde as 9 da manhã até as 3 da tarde, pendurado no madeiro. A Bíblia diz que o seu sangue foi derramado. E todo o seu sangue foi derramado, porque quando o soldado foi lá colocar a lança sobre as suas costas para que visse se ele estava vivo ou não, ele tinha esvaído todo o seu sangue, derramado todo o seu sangue. Porque se ele não tivesse ainda sido morto, se ainda tivesse vida, eles iam quebrar suas pernas para que ele morresse rápido. Mas aqui a gente viu mais um cumprimento da palavra de Deus que diz que nenhum osso dele seria quebrado. E ele estava ali derramando, se esvaindo, e ele derramou todo o seu sangue. Levaram ele para um jardim, puseram ele na gruta e ali fecharam com betume, fecharam a rocha, rolaram a pedra e fecharam. E sabe, crianças, a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, como havia dito. Então o nosso Salvador, ele é o Salvador vivo. E a sua palavra diz que nós somos felizes se nós escolhermos o caminho da fidelidade. O caminho da fidelidade é seguir esse Jesus, que se tornou homem, deixou sua glória para que eu e você pudéssemos habitar a eternidade. E não há coisa melhor do que andar com ele. Vamos cantar perto, perto. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido
andar com Cristo, andar todo dia, a qualquer hora, é o melhor que eu e você temos que fazer. Vamos lá? Andando com Cristo, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com meu Salvador, andando na sombra, andando no brilho, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com meu Salvador. Tokimo, aroki mashito, aroki masho, toko manemo, suesu totomoni, aroki masho, sumo. Daqui a pouco a gente canta novamente esse cântico, tá bom? Agora eu queria conversar com vocês sobre uma passagem que está lá no livro de João, no capítulo 10, que diz assim: verdadeiramente, em verdade, vos digo, o que não entra pelo aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre as ovelhas e elas ouvem a sua voz. Ele a chama pelo nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. A Bíblia diz mais lá no verso 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Vamos orar mais uma vez? Tio Davi, o senhor ora conosco, por favor? Vamos orar. Vamos orar, tio Davi, aqui, por favor. Senhor, nós te agradecemos por esta hora, por estarmos aqui nessa programação de Páscoa, embora à distância, mas te louvamos porque nós podemos usar essa ferramenta da internet para podermos nos aproximar uns dos outros. E queremos te pedir a bênção do Senhor para cada criança, cada lar que está assistindo essa programação, e que tu venha estar dando agora a iluminação do teu Santo Espírito, a professora Remédios, para que ela possa, Senhor, ser um instrumento teu para falar aos corações das crianças e de alguns adultos que possam estar também assistindo essa nossa programação. Nos ajuda, Senhor, a alcançar essas crianças e que tu venha estar falando a cada coração. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, amém, Jesus, né? Hoje eu queria continuar falando com vocês a respeito desse bom pastor. A Bíblia conta que Jesus, ele tinha voltado para Jerusalém. Se você for ver lá no livro de João, ele voltou logo, um pouquinho logo depois que o seu amigo Lázaro estava doente. Só que antes dele ir à casa de Lázaro, bem antes dele ir para a vila de Betânia, a Bíblia diz que Jesus estava falando à multidão e de repente elas ficaram alvoroçadas, elas ficaram nervosas. E a Bíblia conta que quando Jesus falava, elas começaram a se agitar, querendo matar Jesus a pedradas. Mas sabe, crianças, a Bíblia diz que Jesus ficou como invisível e passou por entre eles e foi para a vila de Betânia. A Bíblia conta que depois ele voltou para ressuscitar a seu amigo Lázaro. Mas nesse período que ele voltou, passado uns dias, ele foi levado preso. Ele foi preso. Colocaram ele a julgamento, sabe? Ele foi levado preso e foi colocado entre dois ladrões. Ele ficou bem no meio entre os dois ladrões.
E a Bíblia diz que ali eles tiraram com a cara de Jesus. Zombavam de Jesus, queriam as suas roupas. Eles tiravam sorte para ver quem ia ficar com o seu manto. Eles tiravam com a cara de Jesus, dizendo assim: ah, tu não era o Salvador, desce daí, tu não é filho de Deus, pede para ele te salvar. A Bíblia diz que eles estavam zombando de Jesus. Até mesmo o homem, um dos homens que estavam do lado de Jesus, a Bíblia diz que um dos ladrões disse para ele que era para ele salvar a ele e aos outros. E sabe, o outro amigo, o outro ladrão que estava do outro lado disse assim: não faça isso com ele. Nós somos errados, mas ele não é. A Bíblia diz que ele se fez pecado por mim, por você. Ele se fez. Ele não era pecador, mas ele se fez. Como que ele se fez, professora Remédio? Ele se fez quando ele decidiu tomar o meu lugar e o seu lugar. Quando ele decidiu que o homem tinha que pagar pelo pecado da humanidade e ele teria que ser esse homem, porque ele era o único que não tinha pecado. Ele era o único que poderia pagar pelo pecado da humanidade. Para isso ele teve que se fazer pecador. Ele teve que tomar o meu lugar, o seu lugar. E ele foi colocado ali. Foi momentos de muita dor, abandono, tristeza, angústia. Ai, olha, foi tanta coisa triste que eu nem gosto de lembrar. Sabe, crianças? É algo que eu sempre falo. Quando eu olho essa cena de Jesus na cruz e o Pai, Deus Pai, não pôde socorrê-lo quando ele gritou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, crianças, era o Filho de Deus clamando a Deus Pai. Porque o Deus Filho era homem e ele estava pagando pelo pecado da humanidade. E naquele momento, Deus Pai não pôde socorrer o seu filho, porque ele tinha que pagar pelo pecado da humanidade. A Bíblia diz que ele realmente morreu, ele pagou pelo pecado meu e seu. E a Bíblia diz que ele foi levado àquele jardim de José de Arimateia, colocaram lá, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Nosso Jesus não é um Salvador morto, nosso Jesus é um Salvador vivo. Ele morreu lá na cruz, mas ele está vivo. A cruz está vazia. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Sabe, crianças, ele é o bom pastor. Ele dá a vida por suas ovelhas. Ele morreu por mim e por você. E a Bíblia diz que ele está no céu, porque ele foi preparar um lugar para mim e para você. Deus ama você. Deus se importa com você. Deus ama a mim e se importa comigo também. E essa Páscoa é para nós não esquecermos de que ele pagou o preço e foi um preço alto. Foi a vida dele, por prova de amor a mim e a você. Vale a pena andar com Cristo. Vale a pena segui-lo. Vale a pena ouvir a sua voz e obedecer a sua palavra, como nós lemos. Escolhi o caminho da tua fidelidade e decidi seguir as tuas ordenanças. Eu escolhi, eu decidi, porque ele é o meu pastor. Ele é o seu pastor. E a Bíblia diz que nós temos que honrar esse Deus que morreu na cruz, pagou pelo nosso pecado, mas ele não estava mais lá. Quando as mulheres foram ao túmulo, o anjo disse para ela: não temas, esse Jesus está vivo. Como ele tinha dito, ele ressuscitou. E assim, um dia, nós vamos morar até a eternidade com esse Jesus. Vamos cantar? Encerrando e agradecendo a Deus por esse Jesus tão lindo que pagou o preço por mim e por você. A Igreja Presbiteriana deseja a você uma feliz Páscoa. Uma Páscoa com a verdadeira esperança que é Jesus. Vamos lá? Andando com
Deus te abençoe. Tenha uma feliz Páscoa junto da sua família. E não esqueça de agradecer a Deus pela salvação que Jesus nos dá. Amém?